O ex-ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória para mais 52 denunciados por participação nessas invasões no dia 8 de janeiro. Essa decisão foi baseada em quê? Olha, Lívia, o ministro Alexandre de Moraes entende que a maioria tem condição de réu primário, tem filhos pequenos, filhos menores de idade e também já tinham sido denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de incitação ao crime e associação criminosa. Então, com essa decisão, os detidos que estavam aqui em penitenciárias aqui do Distrito Federal, eles passam a responder ao processo em liberdade provisória e com medidas cautelares. Por exemplo, vão ter que usar tornozeleira eletrônica e devem ficar longe das redes sociais. A gente lembra aqui que na segunda-feira o ministro Alexandre de Moraes também tomou uma decisão parecida com essa, concedendo liberdade provisória a outras 173 pessoas presas por envolvimento nos atos violentos de 8 de janeiro. Então, agora, atualmente, segundo informações do STF, a corte, afirma que são 751 pessoas presas, que seguem presas, e outras 655 pessoas que foram soltas com medidas cautelares, cumprindo aí essas medidas, como eu acabei de dizer, como, por exemplo, usar tornozeleira eletrônica e não acessar a rede social. Eu volto com você. Uma série de exigências, mas realmente essas que você citou são as principais. Paula Lobão, obrigada pelas informações diretamente de Brasília e até já. Vamos a mais um giro de comentários com os nossos analistas. Vou começar com o Serrão mais uma vez para a gente repercutir a primeira notícia, que foi esse desdobramento da CPI dos ataques de 8 de janeiro na Câmara Distrital do Distrito Federal de Brasília. Foi, então, dado esse depoimento pelo ex-número 2 da Secretaria de Segurança Pública, que é Fernando Oliveira, e ele trouxe algumas informações que podem trazer alguns desdobramentos diferentes para essas investigações. Ele disse que a PM errou na execução de um plano de segurança, mas que havia um plano de segurança que tinha sido delineado, elaborado pela própria secretaria, mas essa execução não se configurou. Qual sua análise desse depoimento que ele deu, Serrão? Isso pode trazer problemas para Anderson Torres, que vai ser o próximo a prestar depoimento? Não, talvez não. Fala muito sério, tá? O secretário de Segurança, o subsecretário, chegar e dizer que a PM não tinha um plano, primeiro ele disse isso, depois ele disse que tinha um plano, mas não foi executado. Peraí, todo mundo, qualquer um sabia no mundo, aquilo circulou nas redes sociais, de que haveria, naquele dia 8, uma grande manifestação em Brasília. Tanto que toda a Praça dos Três Poderes estava protegida por andaimes, por barras de ferro, para que nada fosse ocupado. Então, não tem explicação lógica de que a Polícia Militar do Distrito Federal não estivesse preparada para o risco de invasão, da mesma forma como o batalhão do Exército da Guarda Presidencial, que também cuidaria da área do Palácio do Planalto e a própria segurança legislativa ou do Supremo Tribunal Federal. Então, está cada vez mais claro que houve sim, nesse 8 de janeiro, extrema incompetência das autoridades de segurança. Então, CPMI geral para apurar isso é mais que necessário. Agora, Capês, a respeito dessa concessão de liberdade provisória que foi determinada por Alexandre de Moraes, ministro do STF, para mais 52 denunciados por envolvimento nessa invasão e depredação da Praça dos Três Poderes. Falamos mais no início da semana que ele havia determinado essa mesma decisão para 173 denunciados. No total, mais de 600 pessoas já gozam dessa liberdade provisória, respondendo ao processo ainda, cumprindo medidas cautelares. O processo é esse mesmo? A gente tem ainda 700 pessoas presas, segundo as informações da Paula Lobão. Esse número de liberdades provisórias deve aumentar ou não? Sim, com certeza, e antes tarde do que nunca. A prisão provisória, ela não pode ser vista como uma antecipação de pena. A aplicação da prisão, ela deve ocorrer normalmente após a instrução do processo, com a comprovação da participação de cada um dos acusados, qual o grau de responsabilidade, o grau de culpabilidade, o que efetivamente cada um fez,
a individualização da culpa e aí sim a pena aplicada na medida da sua responsabilidade. E mesmo assim, essa pena pode não ser aplicada caso fique demonstrado o não envolvimento. Eu quero reiterar que existe uma diferente gradação de responsabilidades. Tem quem planejou toda aquela ação. Tem quem financiou a ação sabendo o que aconteceria. E tem um monte de gente que foi para uma manifestação pensando que seria uma manifestação pacífica e acabou se vendo envolvido naquela dinâmica dos fatos. Eu tenho muito medo de casos que envolvem clamor popular, em que há muita pressão da imprensa. Muitas vezes isso atrapalha a análise serena das provas e leva a injustiças, no afã de querer satisfazer a exigência da mídia por respostas imediatas. Então, claro que foi necessário, importante, o artigo 319 do Código de Processo Penal prevê isso. A prisão preventiva é o último recurso, há uma série de medidas cautelares que podem ser aplicadas de substituição e eu espero que haja um número maior de medidas alternativas concedidas até que fique efetivamente esclarecido quem fez o quê e em que grau de responsabilidade.